Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Aprendendo as Escrituras. Hoje é a parte 3 da nossa aula sobre o apóstolo Paulo. Na aula de hoje nós vamos passar rapidamente pelo Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, que teve a participação do apóstolo Paulo, por isso nós vamos dar uma olhadinha nele. Mas o grande foco da nossa aula hoje vai ser aprender um pouco mais sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Na aula anterior nós vimos sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo, onde ele plantou as igrejas da Galácia, Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. Nessa segunda viagem missionária, ele vai plantar outras importantes igrejas que ele escreveu cartas também. Então, por isso que é importante a gente ver como que essas igrejas surgiram, para quando nós formos ler a carta a essas igrejas, nós entendemos um pouquinho melhor daquela cidade, como aquela igreja surgiu e por aí vai. Por exemplo, sem querer dar spoiler da aula, mas como que surgiu a igreja de Filipos, que mais na frente Paulo vai escrever a carta aos Filipenses. Como que surgiu a igreja em Tessalônica, onde mais para frente Paulo vai escrever as cartas aos Tessalonicenses. Tudo isso ajuda muito a gente a entender um pouquinho melhor o conteúdo daquelas cartas e para quem o apóstolo Paulo estava se dirigindo, como era a cidade onde aquelas pessoas moravam. Tá certo? Então vamos lá? Nós vamos começar, como eu falei, com o Concílio de Jerusalém. Dá uma olhadinha aqui comigo. O Concílio de Jerusalém foi o primeiro concílio na história da igreja. E o que é um concílio? Um concílio é uma reunião de autoridades religiosas com o objetivo de discutir sobre questões pastorais, de doutrina, fé e costumes. Então, geralmente surge uma questão na igreja, seja essa questão de doutrina, fé ou uma questão de costumes, e os líderes da igreja, das igrejas espalhadas naquela época, então, por exemplo, se juntava os líderes da igreja de Éfeso, Corinto, Jerusalém, enfim, o pessoal todo se reunia para conversar sobre esse assunto e resolver aquela questão, aquele problema, tirar aquela dúvida que estava pairando naquele momento da igreja. E o Concílio de Jerusalém foi o primeiro que a gente tem registrado nas Escrituras. O texto bíblico registra no capítulo 15 de Atos que depois de um tempo, Paulo e Barnabé receberam em Antioquia da Síria alguns legalistas que vieram de Jerusalém para Antioquia, e eles passaram a ensinar umas doutrinas erradas acerca da circuncisão e da salvação. Esses homens eles estavam anunciando que sem a circuncisão, os gentios não poderiam ser salvos. Então, segundo esses homens, os gentios primeiro precisavam se converter em judeus para então se tornarem cristãos. É como se eles dissessem assim, olha, não basta crer em Jesus Cristo, também é preciso obedecer à lei de Moisés, do mesmo jeito que os judeus obedecem, Então, no fim das contas, o que esses homens estavam ensinando é que a fé na obra redentora de Cristo não era suficiente para a salvação. Então, é como se eles dissessem, olha, você precisa de Cristo e de mais isso aqui para ser salvo, entendeu? É como se Cristo sozinho não fosse suficiente, precisava ter um algo a mais para que esses homens fossem salvos, E como era de se esperar, Paulo e Barnabé discordaram fortemente desses ensinos heréticos, E eles discutiram com aqueles homens de forma muito intensa, de forma muito valente. Então, para resolver esse problema, a comunidade de Antioquia, a igreja de Antioquia, decidiu enviar Paulo e Barnabé, acompanhados de alguns outros irmãos, até Jerusalém. Eles falaram, vamos lá, vamos para Jerusalém, que é a igreja mãe, que é a igreja principal, digamos assim, e vamos discutir esse assunto com os discípulos que estão lá, Então eles foram até Jerusalém a fim de debaterem esse assunto com os apóstolos e anciãos da igreja mãe que ficava em Jerusalém. No caminho eles foram passando por regiões como, por exemplo, na Samaria e por aí vai, passando por outras igrejas, e eles perceberam e se alegraram com quão grandiosamente o Senhor estava agindo entre os gentios. Isso alegrou muito o coração dos discípulos de Paulo e Barnabé. Chegando lá em Jerusalém,
teve uma série de debates, uma série de argumentos, né? Pedro falou, Paulo e Barnabé contribuíram também, Tiago deu a sua posição. E depois de uma longa discussão, eles chegaram a uma conclusão e eles emitiram uma carta. Eles emitiram um documento registrando e comunicando a decisão da igreja. Essa carta pode ser lida em Atos 15, do 23 ao 29. E se você quiser, eu recomendo agora que você pause o vídeo e leia a decisão da igreja para que você se intere um pouquinho melhor do que a igreja decidiu para essa questão da circuncisão. Precisa circuncisar? Não precisa? O que a gente faz? O que a gente não faz? Tudo bem? Então, se você quiser pausar o vídeo para ler a carta que está em Atos 15, do 23 ao 29, eu te espero por aqui. Muito bem. Então, como testemunhas dessa carta, da veracidade do conteúdo dessa carta, né, os apóstolos de Jerusalém enviaram duas testemunhas, Silas e também Judas Barsabás. Eles enviaram esses dois homens juntos de Barnabé e Paulo de volta até Antioquia da Síria. E chegando lá, eles leram essa carta para a comunidade. Falaram, olha, a gente foi lá, conversou com eles e eles decidiram isso aqui, ó, sobre essa questão. Eles leram a carta, né? E os irmãos ficaram muito alegres com a decisão que foi tomada e foram encorajados na fé por Judas e por Silas, né? E eles ficaram muito felizes que a fé não precisava de coisas extras, né? A fé em crer em Jesus Cristo era suficiente, mas receberam algumas recomendações da igreja principal. E passado algum tempo, né, os irmãos despediram com paz os discípulos para Jerusalém na sua viagem de volta, né? Judas e Silas voltariam, mas na verdade só Judas Barsabás retornou, porque Silas decidiu ficar em Antioquia da Síria. E aí, ali no finalzinho do capítulo 15 do livro de Atos, nós temos o chamado de Paulo. Paulo fala para Barnabé, olha, eu acho que está na hora da gente voltar e visitar as igrejas que a gente plantou, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro no mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Esse mapa aqui, ele é muito importante. Então, como você pode ver, a linha rosa é a viagem de ida, e a linha azul é a viagem de volta. Eles começam ali em cima, em Antioquia da Síria, tá vendo? Depois eles passam por Tarso, provavelmente. Visitam as igrejas da Galácia, como você pode ver ali em cima, Galácia, né? Que é Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. E aí o texto bíblico relata que eles queriam ir para o norte, para a região da Bitínia e do Ponto. Consegue ver ali em cima, ó, Bitínia e Ponto, essa parte aqui de cima do território que hoje é da Turquia. Mas a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de avançar para a região norte, então eles foram para o oeste, para a cidade de Troade. E ali no primeiro tem o númerozinho 1, né? É onde Paulo tem a visão do homem macedônio. De Troade, então, eles partem para a Macedônia. Olha a Macedônia ali do outro lado, né? Para Filipos, que é onde Paulo é preso junto com Silas, né? E aí o carcereiro de Filipos se converte. De Filipos, eles foram para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia. De Bereia, Paulo foi até Atenas, ali embaixo, onde ele discursou no Aerópago, né? Na praça de Atenas, né? De Atenas ele foi para Corinto, de Corinto eles voltaram, aí já começa a viagem de volta, né? Por Éfeso, mas Paulo não ficou muito tempo em Éfeso, e de Éfeso ele voltou para Cesareia, Cesareia para Jerusalém, e de Jerusalém para Antioquia. Mas o que eu quero que você perceba aqui são as regiões. Então, por exemplo, quando a gente fala Galácia, são essas igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, né? Ali em cima a gente tem a Bitínia. Nós vamos ainda falar sobre essa região. Macedônia, essa região aqui ao norte da Grécia. Embaixo a gente tem a Grécia, né? E na Grécia a gente tem as cidades de Atenas, Corinto e por aí vai. Éfeso fica aqui também na Ásia, né? Essa região que era considerada como Ásia. E aqui embaixo a gente tem a região da Palestina, né? E da Síria. Esse é o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Agora nós vamos ver ponto a ponto, bonitinho, explicando cada detalhe dessa viagem missionária do apóstolo Paulo.
Bom, quando a gente aprendeu sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, a gente sempre falava de Paulo e Barnabé. Mas quando a gente fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nós falamos de Paulo e Silas. Então, o que aconteceu com Barnabé? O seguinte, né? Paulo e Barnabé eles continuavam ensinando na igreja de Antioquia, ensinando a palavra, né? E passando algum tempo depois da primeira viagem missionária, eles acharam que era hora de retornar às cidades onde eles haviam passado e onde eles e dar andamento, né, para aquilo que eles haviam plantado. Nesse momento que Paulo falou, ó, vamos visitar as igrejas de novo, né? Acho que está na hora. Nesse momento, Barnabé expressou a sua vontade de levar novamente o seu primo João Marcos, né, na viagem. Mas Paulo foi terminantemente contra levar Marcos nessa segunda viagem, porque na primeira viagem Paulo não. Porque na primeira viagem, Marcos abandonou o grupo quando eles chegaram em Perge. De Perge, Marcos não fugiu, mas ele abandonou o grupo e voltou para Jerusalém. Então, por conta disso, Paulo foi contra levar Marcos de novo na viagem. E Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo não queria. Então, a briga sobre esse assunto foi tão grande o desentendimento entre eles dois. Lucas ele coloca nessas palavras, né? O desentendimento foi tão grande que eles seguiram por caminhos separados. Então, Barnabé decidiu dar uma nova chance para Marcos, né? E junto de Marcos e Barnabé navegaram para Chipre, que foi aonde a primeira viagem começou, né? Eles foram por mar para Chipre. Enquanto Paulo escolheu Silas como companheiro de viagem, né? O Silas que, por conta do concílio de Jerusalém, ele foi até Antioquia, né? Junto com Judas e tal. Então Silas ficou em Antioquia e aí Paulo decidiu escolher Silas como seu companheiro de viagem. E aí eles não foram para Chipre, né? Não viajaram de navio, mas foram por terra, ali pela região da Síria, como a gente viu no mapa anterior. Então, Silas, ele era um dos líderes da igreja, ele era um profeta, conforme a gente vê em Atos 15, 22 e 32. E Silas ele havia sido escolhido para transmitir as decisões da igreja do Concílio de Jerusalém. Então, juntos, Paulo e Silas viajaram por terra para a região norte da Síria, possivelmente passando por Tarso, cidade natal de Paulo, né? Então, enquanto Barnabé e Marcos foram de navio para Chipre, que era a terra natal de Barnabé, Paulo e Silas foram por terra pelo norte da Síria, passaram por Tarso, que era a cidade natal do apóstolo Paulo. Então, a partir desse momento no texto bíblico, nós não ouvimos mais falar de Barnabé. A partir desse momento é sempre Paulo e Silas. Como a gente viu no mapa, né, Paulo começa sua viagem visitando as igrejas da Galácia, né? A segunda viagem missionária de Paulo tem seu início ali por volta do ano 49, 50 depois de Cristo. Nela, Paulo e Silas iniciam visitando as igrejas da Galácia, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. O texto bíblico relata que enquanto eles visitavam as cidades, eles diziam o seguinte, ó: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Atos 16, 4. Então, a mesma coisa que Silas fez em Antioquia, ele estava fazendo ali na região da Galácia, né, informando que eles não precisavam voltar aos costumes judaicos para serem salvos, porque Jesus Cristo era suficiente. Na cidade de Listra, Timóteo, né, o jovem Timóteo, se junta ao grupo de Paulo. É provável que Timóteo ele tenha se convertido durante a primeira viagem de Paulo, né? E agora, na segunda viagem, ele se juntava à equipe missionária. Timóteo ele tinha um pai grego, mas a mãe judia. E na carta ao Timóteo, né, nós descobrimos que ele foi ensinado nas escrituras através de sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd. Lucas relata que Timóteo era um jovem piedoso, né, um jovem de muita fé, e de bom testemunho entre os irmãos de Listra e Icônio. Então Timóteo passou a ser aprendiz, né, do apóstolo Paulo e juntou-se a Paulo, Silas, nessa segunda viagem missionária. Como eu falei, partindo da Galácia, eles tinham um desejo de avançar para o norte, para a região da Bitínia, que eu mostrei lá no mapa anterior, né? Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo, que os orientou que se dirigissem à cidade de Troade.
E em Troade, Lucas, o médico, né, e autor do livro de Atos e autor do Evangelho de Lucas, ele se junta ao grupo. Nós entendemos que Lucas se converteu em Troade e se junta ao grupo missionário de Paulo. Nós sabemos que Lucas se converteu em Troade em Atos 16:10, porque a partir desse verso, Lucas ele passa a se incluir no relato, usando a primeira pessoa do plural, nós. Então, antes, Lucas ele escreve assim: eles partiram, eles foram de uma cidade para outra. Mas a partir de Atos 16:10, Lucas ele começa a escrever: nós fomos, nós partimos. Então, nós é eu, Lucas, Paulo, Silas e Timóteo. Então, nós entendemos que Lucas se converteu em Troade a partir do texto de Atos 16:10. Em Troade, como eu falei, Paulo tem uma visão de um homem macedônio que implora por ajuda. E em toda essa situação, nós vemos a instrução do Espírito Santo sendo acatada pelo grupo de missionários. Eles não foram para Bitínia, mas se dirigiram a Filipos, na Macedônia, né? Em vez de irem para Bitínia, eles foram para Troade. E em Troade, Paulo recebeu essa nova instrução. Ele teve essa visão desse homem macedônio pedindo ajuda, né? Por favor, venha para a Macedônia. E aí, de Troade, eles navegaram até a cidade de Filipos. Então, o grupo missionário navegou cerca de 240 quilômetros de Troade até Neápolis, né, que era o porto marítimo de Filipos. E de Neápolis, eles caminharam mais 15 quilômetros até chegarem na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade de muitas culturas, de muitos povos diferentes, né? Muitos povos diferentes se misturavam ali naquela cidade. Ela era composta por cidadãos gregos, colonos romanos, né? Filipos era uma colônia romana, estava debaixo do domínio do Império Romano. E também tinha muitos comerciantes vindo de outras regiões, né? Novamente, o uso da primeira pessoa do plural, nós, indica que Lucas foi testemunha de tudo o que aconteceu em Filipos. Então, em Filipos você tem a conversão de Lídia, você tem a expulsão dos demônios da jovem, né, que tinha espírito de adivinhação. Por conta disso, Paulo e Silas foram presos. Tudo isso Lucas viu, Lucas testemunhou, Lucas estava junto e por isso ele registra no livro de Atos, né? As principais figuras da passagem do grupo de missionários por Filipos são exatamente essas, né? Lídia, a comerciante de púrpura, a menina com demônios e espírito de revelação e o carcereiro de Paulo e Silas. Em Filipos, é muito interessante que Deus ele alcançou pessoas de diferentes nações e culturas. Então, por exemplo, Lídia, ela era asiática, ela vinha da cidade de Tiatira. A jovem que Paulo expulsou os demônios, ela era grega. E o carcereiro, ele era um cidadão romano, né? Além disso, a mensagem de Deus, ela venceu até mesmo as classes sociais, né? Ela alcançou diferentes classes sociais em Filipos. Então, por exemplo, Lídia, provavelmente ela era uma comerciante muito bem-sucedida, porque ela vendia púrpura, que era uma mercadoria caríssima, né, no mundo antigo. O pigmento vermelho púrpura era muito difícil de ser obtido, muito difícil de se conseguir. Portanto, uma capa ou uma peça de roupa da cor vermelha que não desbotasse, né, que era a roupa que recebia esse pigmento púrpura, né, ele demorava mais para desbotar, por isso era muito caro e muito difícil de conseguir. Então, uma peça de roupa, uma capa da cor vermelha, era um objeto de luxo e era um status muitas vezes reservado apenas às autoridades romanas, né? Então, por ser tão difícil de conseguir, tão valioso, provavelmente Lídia era uma comerciante muito bem-sucedida. Por outro lado, a jovem grega que Paulo expulsou demônios, ela era uma escrava. Então, ela era mal vista como uma pessoa, né? Mas ela era vista como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de lucro para os seus senhores, né? E por fim, o cidadão, o carcereiro, né, ele era cidadão romano e membro de uma forte classe média presente ali na cidade de Filipos. Ele era da classe militar, né? Muitos romanos faziam carreira servindo
a classe militar, mas eles eram uma classe média ali, né? Não chegavam a ser trabalhadores braçais, mas também não eram políticos romanos, né? Então, todas as pessoas são alcançadas em algum momento pela palavra de Deus. E vamos observar aqui no verso 40, que diz o seguinte: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Então, após a sua conversão, a casa de Lídia se tornou um ponto de encontro, de reunião desses irmãos, né? E olha que interessante, ali na casa de Lídia, a próspera comerciante, né, que era a própria Lídia, se encontrava com a escrava. E se encontrava também com um carcereiro rude, né, o carcereiro rústico. E todos eles ali foram unidos numa comunhão fraternal, numa comunhão em Cristo. E apesar das imensas dificuldades, apesar das injustiças, né, Paulo e Silas foram presos injustamente, apesar dos açoites, uma igreja nasceu ali em Filipos. Apesar de todas as dificuldades, uma igreja floresceu naquela cidade. Sobre isso, eu trouxe aqui o comentário do teólogo Warren Wiersbe, que ele escreve o seguinte: é também interessante notar que nem todo pecador encontra-se com Cristo da mesma forma. Lídia converteu-se por meio de uma conversa tranquila com Paulo em uma reunião de oração entre os judeus, enquanto a conversão do carcereiro ocorreu em uma situação dramática. Em um instante ele era um suicida em potencial e no momento seguinte ele era um filho de Deus. Pessoas diferentes tiveram experiências diferentes. No entanto, todas foram transformadas pela graça de Deus. Amém? E um último detalhe que é importante notar, perceba que no verso 40 que a gente acabou de ler, Lucas escreve partiram, né? Encorajaram os irmãos e então partiram, e não partimos, o que indica que Lucas ficou em Filipos, tomando conta do novo rebanho, né? Paulo partiu, mas deixou os irmãos nas mãos de homens com o dom de levar a obra adiante. Mais para frente, no futuro, Paulo escreveu sua carta aos Filipenses durante sua primeira prisão em Roma, em meados do ano 60 a 62 depois de Cristo. Partindo de Filipos, os missionários, né, Paulo, Silas e Timóteo, eles percorreram um trajeto de mais ou menos 150 quilômetros até a cidade de Tessalônica. É possível que as cidades mencionadas por Lucas, né, Apolônia e Anfípolis, sejam locais em que Paulo, Silas e Timóteo pernoitaram durante o trajeto. Uma vez em Tessalônica, nós podemos entender que eles passaram pouco menos de um mês na cidade. Por quê? Porque o texto registra apenas o período de 3 sábados em que eles ficaram hospedados na casa de um homem chamado Jason. Então, possivelmente, eles passaram menos de um mês em Tessalônica, né? A carta aos Filipenses registra que, enquanto Paulo esteve em Tessalônica, Paulo recebeu ajuda financeira da igreja de Filipos, pelo menos em 2 ocasiões. Somado a isso, na carta aos Tessalonicenses, ele nos revela que nesse mesmo período Paulo ele trabalhava durante a semana fazendo tendas e aos sábados ele ensinava nas sinagogas. Nós podemos ver isso em Atos 18:3 e 2 Tessalonicenses 3, do 7 ao 10. Então, durante 3 semanas, Paulo trabalhava durante a semana e aos sábados ele ia nas sinagogas discutir com os membros das sinagogas através de perguntas e respostas, né? E ele demonstrou para os judeus ali presentes em Tessalônica que Jesus, quem ele estava anunciando, era o Cristo, o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento, né? O termo traduzido por demonstrar significa colocar lado a lado e apresentar evidências. Ou seja, o apóstolo colocou diante deles uma série de provas do Antigo Testamento, de que Jesus de Nazaré era o Messias de Deus que sofreu, morreu e foi ressuscitado. Então, provando assim, tá vendo? Ó, essa escritura fala desse jeito e se cumpriu, né? E tal, mostrando que Jesus era o Messias que havia finalmente chegado. Como resultado dessa pregação, um grande número de pessoas se converteu e dentre esses judeus, muitos gregos prosélitos, né? Gregos convertidos ao judaísmo, né? Agora se converteram ao cristianismo, e muitas mulheres influentes da sociedade tessalonicense.
Mas esse resultado não agradou todo mundo, né? Os judeus que Paulo não conseguiu convencer, eles se encheram de inveja e de ciúmes do ministério de Paulo. Então, eles organizaram um grupo com pessoas desempregadas que ficavam nas praças e nos mercados. Tessalônica tinha um problema muito forte de desemprego, então você tinha essas pessoas que ficavam à toa nas praças e nos mercados, né? E o termo pode ser traduzido como homens perversos e desocupados, né? Ou seja, era um grupo de desempregados, ociosos, que eles eram facilmente instigados a criar tumultos. Como eles estavam ali sempre na praça, né? Qualquer coisinha, alguém que chegasse, tipo, juntando eles para fazer um tumulto, levava, né? Então, esses judeus juntaram esses homens desempregados para arrastar os apóstolos, para pegar os apóstolos e levar até a assembleia pública da cidade, querendo formar uma oposição contra os apóstolos diante das autoridades locais, diante das autoridades romanas. Então, veio um grupo de gente que queria pegar os apóstolos e colocar eles, e denunciar, né, levar para as autoridades públicas da cidade. Mas esse grupo de baderneiros não achou Paulo e seus companheiros, né? Então, como eles não acharam Paulo e seus companheiros, eles arrastaram Jason e outros crentes, né? Lembrando que Paulo estava hospedado na casa desse homem chamado Jason. Não acharam Paulo, então levaram Jason, coitado. E eles acusaram Jason e esses irmãos de perturbar a paz pública e promover traição contra o imperador. Segundo eles, o crime dos cristãos era afirmar que existia um outro rei chamado Jesus, né? E por que dessa acusação? Primeiro que perturbar a paz pública era um crime passível de punição. E segundo, promover traição contra o imperador, né? Dizer que existe um outro rei. Os romanos, eles poderiam entender que a proclamação de um outro tipo de rei significaria o fim do domínio do atual imperador. Ou seja, se existe um outro rei, significa que esse nosso que está governando agora vai acabar. Ele é uma ameaça para o nosso sistema de governo atual. Então, mas o problema dos cristãos com Roma não era só esse, não era anunciar que existia um outro rei. Não era somente de implicações políticas, mas também eram religiosas. Por quê? Na Roma Antiga, o imperador ele tinha um status de Deus, né? Um status de divindade. E a sua imagem ela era adorada e recebia até mesmo sacrifícios em todas as províncias do Império Romano. Então, a própria cidade de Tessalônica, inclusive, tinha templos em adoração a imperadores anteriores. Então, o pessoal chegou para as autoridades de Tessalônica e falou: olha, esses caras estão perturbando a paz pública, estão ensinando doutrinas que a gente não pode seguir, estão falando que tem um outro rei aí, ou seja, o imperador está sob ameaça, e eles estão dizendo que a gente tem que adorar esse outro rei aí e não adorar o imperador. Era essa a acusação dos pessoal ali de Tessalônica contra os cristãos, né? Mas, mesmo assim, as autoridades judiciais de Tessalônica perceberam que aquele grupo, né, pequenininho de cristãos, não representava uma séria ameaça contra o imperador ou contra a ordem pública, né? Então, eles decidiram que o pagamento de uma fiança seria uma penalidade suficiente. E como anfitrião, né, Jason ele era responsável pelos seus hóspedes, ele era responsável pelos atos de Paulo e Silas, e por isso ele foi penalizado a pagar a fiança, como se os missionários fossem membros da sua própria família. E outra coisa, Roma dificilmente, nesse primeiro momento, se metia nessas questões. Para eles, judeu, cristão, era tudo farinha do mesmo saco. Então ele falou: isso é um problema de vocês, resolvam entre vocês, Roma não tem nada a ver com isso. Então por isso mesmo que eles tiveram uma punição branda, né? Então o pagamento de uma fiança implicava que Paulo iria embora e também não retornaria à cidade sob a ameaça de severos castigos caso o acordo não fosse cumprido. Então, né, depois de todo esse rolê, buscando não serem mais pesados a ninguém, né, quando anoiteceu ao cair da noite, o grupo se dirigiu de Tessalônica até Bereia. A cidade de Bereia está localizada a mais ou menos 80 quilômetros de Tessalônica, né? E os bereanos, eles foram um bálsamo, assim,
um alívio para Paulo e seus companheiros, né? Porque eles receberam de bom grado e com grande interesse a mensagem, né? E eles buscavam continuamente confirmar nas Escrituras tudo o que os apóstolos estavam falando acerca do Messias, acerca de Cristo, né? E assim nós devemos também imitar o exemplo dos bereanos, estudar a palavra de Deus fielmente a cada dia e discutir a palavra de Deus, examinar as mensagens que nós ouvimos, né? Entretanto, como tudo que é bom dura pouco, alguns dos baderneiros que causavam tumulto, que causaram, né, aquele tumulto lá em Tessalônica, alcançaram Bereia e mais uma vez instigaram o povo, os judeus, contra os apóstolos, né? Então, sendo assim, os irmãos bereanos, né, a igreja que se formou ali em Tessalônica, decidiu que era melhor enviar Paulo para o litoral. E de lá, Paulo navegou cerca de 480 quilômetros de Bereia até Atenas, mas ele deixou Silas e Timóteo em Bereia, né? Ele deixou Silas e Timóteo tomando conta ali das igrejas da Macedônia, com instruções que, assim que possível, eles dois se juntassem ao apóstolo Paulo. E então nós chegamos a um dos pontos altos da viagem missionária de Paulo. Paulo chega em Atenas, a famosa cidade de Atenas, a grande cidade de Atenas, né? Uma cidade importantíssima do mundo antigo, de onde saíram muitos filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Era uma cidade grande, muito importante no mundo antigo, né? Mas a fama da Atenas, do Templo de Paulo, se baseava principalmente nas glórias do passado, né? A cidade que um dia fora a capital intelectual do mundo, né? Aquela cidade que um dia foi um grande centro acadêmico, um centro das artes, da literatura, da filosofia, naquele momento, naquela época de Paulo, ali por volta do ano 50, 49 depois de Cristo, era uma cidade que se via em decadência, em declínio. Outras cidades, como Corinto, por exemplo, naquela época já haviam superado Atenas em poder, em população e em prosperidade, né, em economia. Alguém que chegasse em Atenas logo iria se deparar, logo iria ver a imensa quantidade de santuários, templos e estátuas espalhadas pela cidade, né? Da perspectiva estética, da perspectiva artística, da perspectiva, enfim, da beleza, da arquitetura, Atenas era incomparável, né? Da grandiosidade das suas esculturas e da sua arquitetura. Mas Paulo não estava preocupado com a estética. Paulo não estava preocupado com a beleza, com a arquitetura. Paulo estava preocupado com o impacto daqueles ídolos na vida humana. Hoje nós vemos as esculturas gregas e a arquitetura como obras de arte, como obras de arquitetura. Mas naquela época, no tempo de Paulo, essas peças, essas estátuas, esses templos, essa arquitetura estava diretamente ligada à religião. E certamente o conjunto de deuses greco-romano não era pequeno, eles tinham muitos deuses. Então eram muitas estátuas, muitos templos, muitos santuários, né? Os mitos gregos, a religião grega, né, greco-romana, eles sempre falavam de deuses e deusas que, em meio às próprias rivalidades, às próprias ganâncias, eles agiam muito mais como seres humanos do que como divindades, né? Eles eram mais personagens de uma história. As histórias dos deuses gregos eram incapazes de transformar as vidas dos homens. E apesar de toda a sua cultura e sabedoria, o que Paulo encontrou em Atenas foi a mais aguda, a mais profunda cegueira espiritual, né? O escritor romano Petrônio, ele dizia em tom de sátira, em tom de sarcasmo, né, que em Atenas era mais fácil você encontrar um deus do que um homem, porque tinham muitas estátuas, muitos deuses, muitos santuários, muitos pórticos, né, muitos portões assim, todos eles eram decorados com, enfim, imagens ritualísticas, né? Então, ao andar pela cidade de Atenas, Paulo sentiu no seu coração uma ira, uma indignação contra a idolatria e religiosidade vazia daquele povo. Então, por isso que Paulo discutia nas sinagogas com os judeus e os gregos presentes ali, né? Mas Paulo não se limitou os seus ensinos apenas aos judeus e aos gregos tementes a Deus.
todos os dias ele também discursava na praça principal da cidade, né? E nessa praça, Paulo se encontrou com dois grupos filosóficos que eram concorrentes, os epicureus e os estoicos. Os epicureus eles eram seguidores de Epicuro, né? Que viveu ali do ano 342 a 271 a.C. Esse grupo de filósofos eles eram muito materialistas e eles não acreditavam muito nos deuses dos mitos antigos, eles não acreditavam muito ali na fé grega, né? Eles eram até criticados por isso, né? E eles adotavam a posição de que, se é que existisse uma divindade, essa divindade ela não se envolvia no universo e ela era irrelevante, né? Dessa forma, para esse grupo de filósofos, o objetivo principal da vida era o prazer. Mas, ao contrário do que se pensa, para os epicureus, o prazer não significa necessariamente festança, imoralidade, descontrole, né? Na verdade, eles buscavam, a filosofia deles era a seguinte: buscar o prazer mediado pela necessidade. Ou seja, em outras palavras, é preciso você buscar prazer, é preciso você se divertir, comer e beber apenas o necessário e se satisfazer nessa medida. Se satisfazer com isso, entendeu? Então você se diverte, você busca o seu prazer, você come apenas o necessário. Porque o que passar disso, o prazer deixa de ser natural. Então o verdadeiro epicureu, ele buscava evitar os extremos e desfrutar uma vida com equilíbrio, né? Então, para os epicureus, a busca pelo prazer significa eliminar tudo que cause sofrimentos, dor física e perturbações emocionais. Os estoicos, por sua vez, eles eram panteístas, ou seja, eles criam que Deus e toda a divindade, né, no caso, e todo o universo são uma única e mesma coisa, né? Ou seja, Deus ele não havia criado coisa alguma, né? Ele apenas organizara a matéria e deu uma certa lei, uma certa ordem para essa matéria e, na verdade, na visão estoica, a divindade não existe como um ser pessoal, né? Não existe como um ser separado da criação. A divindade e a criação são a mesma coisa na visão dos estoicos, né? Os estoicos, eles existem na verdade vários autores, vários filósofos que fundaram o estoicismo, né? O fundador mesmo é Zenão, mas você tem outros autores mais famosos, por exemplo, Sêneca e por aí vai. E é uma filosofia muito presente até os dias de hoje, né? Que enfatiza muito a disciplina, o domínio próprio, né? Então, para eles, a coisa mais importante da vida era seguir a sua própria razão e ser autossuficiente, né? Ser como uma rocha autossuficiente, sem deixar-se abalar pelos sentimentos interiores, nem pelas circunstâncias exteriores. Então, por exemplo, os epicureus diziam, aproveite a vida, enquanto os estoicos diziam, aguente a vida. E Paulo, em Cristo Jesus, ele tinha a solução para essas duas correntes filosóficas. Então, esses grupos de filósofos, quando eles ouviram Paulo trazendo essa mensagem nova, eles ficaram intrigados e eles queriam saber quais eram esses deuses que Paulo estava anunciando. Vou explicar. No verso 18, Lucas ele expõe a ignorância dos atenienses em relação aos fundamentos do cristianismo. Eles criam, né, os atenienses, esses dois grupos de filósofos, criam que Paulo estava anunciando deuses, no plural. Por quê? Porque Paulo falava sobre Jesus e a ressurreição, né? Sendo que no grego a palavra ressurreição é anastasis, que também é um nome de mulher. Então, eles pensaram que a ressurreição, a Anastasia, seria outra deusa, né? Então, eles pensavam que Paulo estava anunciando a Jesus e Anastasis, a Jesus e a ressurreição como duas coisas separadas, né? E aí, claro que não era isso, né? Então, eles convidaram Paulo para o Areópago, para o Supremo Tribunal da cidade, né? Onde eles julgavam casos, mas também julgavam novas ideias que estavam permeando ali pela cidade, né? Lucas fala que os atenienses não se ocupavam com coisa alguma a não ser
saber das novidades, né? Então eles queriam saber que nova corrente filosófica é essa aí que você está trazendo, Paulo? Nós já temos muitas filosofias aqui na cidade de Atenas, você está trazendo uma nova? Explica pra gente. Então eles levaram Paulo até o Areópago, que é uma espécie de Supremo Tribunal, né? Um auditório composto por 30 homens atenienses, né? E diante daquela audiência, Paulo ele inicia o seu discurso com um elogio, né? Uma espécie de elogio, né? Paulo diz o seguinte aqui no texto, lê comigo, ó. Senhores atenienses, né? Esses senhores atenienses é um termo respeitoso, né? Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos ou vocês são muito supersticiosos. Porque andando pela cidade, eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, perceba que Paulo, mais uma vez, ele parte de um ponto de contato da cultura local para alcançar a sua audiência. Né? Aquelas pessoas não tinham noção das escrituras judaicas que prometiam um Messias e tal, eles não tinham esse background. Então Paulo ele pega um elemento da cultura local e usa isso como ponte para alcançar aquela cultura, né? Que é o seguinte, ó, como a gente falou, Atenas tinha muitas estátuas, muitos deuses, muitos santuários, né? Então os gregos possuíam altares para todos os deuses possíveis. E com medo, né, de que algum deus pudesse ser deixado de fora, eles ergueram um altar ao Deus desconhecido, né? E aí Paulo, a partir dessa ponte, ele anuncia o verdadeiro Deus que eles não conheciam. Se você quiser ler o discurso de Paulo em Atenas, eu recomendo muito que você pause o vídeo agora e leia o discurso de Paulo no Areópago em Atenas, que está em Atos 17, do versículo 22 ao 31. Então vamos dar uma olhadinha agora no que consiste essa pregação de Paulo em Atenas. A pregação de Paulo se divide principalmente em três partes principais. A primeira, que Deus ele é o Senhor do mundo, ele é o Senhor do cosmos, né, do universo. E Deus ele era o Senhor do mundo e não o próprio mundo. Deus ele era Senhor da criação e não a própria criação. Então Deus não é um Deus distante, um Deus separado que não intervém. Mas ele também não é um Deus que está preso à matéria, que está preso à sua própria criação, que está preso ao tempo, né? Ou seja, sendo assim, Deus ele é Senhor da criação, ele criou o mundo, ele não é um ser criado, e por isso ele é grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas, por mais bonitos que eles sejam. Então, como se Paulo está dizendo, você está vendo todos esses templos que você tem aqui? Meu Deus, ele é grande demais para caber num templo desse. Ele não precisa de templos que foram feitos por mãos humanas, porque ele habita toda a existência, né? Ele não é limitado à matéria, ele habita toda a existência. Em segundo lugar, o ponto que Paulo enfatiza é o seguinte: o homem é criação de Deus e é dependente de Deus, né? Nesse momento, Paulo ele cita o poeta grego Epimênides ao dizer: nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso é um verso de um poeta grego, né? Esse poeta Epimênides. E ele também cita o outro poeta grego chamado Arato ao dizer: somos também descendência dele. Ou seja, não só o homem foi feito por Deus, não só o homem é criatura de Deus, mas ele é dependente de Deus, né? Ele tem um relacionamento com Deus. E por último, Paulo ele estabelece exatamente isso. Ele conclui dizendo que existe um relacionamento entre o Deus Criador e os homens, né? Na cultura grega, os deuses gregos, como eu falei, eles se comportavam mais como homens do que como deuses, né? As histórias dos mitos gregos sempre são os deuses se envolvidos em brigas entre si ou em brigas contra a humanidade. Então, as divindades gregas elas eram distantes e não se preocupavam com as necessidades do homem, né? Muitas vezes, pelo contrário, as divindades gregas estavam contra a humanidade. Mas o que Paulo está dizendo é que o Deus criador de todas as coisas, ele criou o homem à sua imagem e semelhança e ele se relaciona com esse homem, né? De forma que a idolatria
você adorar alguém que parece um homem é loucura. E então Paulo conclui dizendo: assim, visto que somos descendência de Deus, somos feituras, somos criaturas de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de prata, ouro ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem, né? Então, ao final, Paulo ele faz uma aplicação pessoal, né? Ele convida que aqueles homens abandonem as suas ideias erradas sobre Deus e se arrependam de seus pecados, né? Recebendo a salvação através de Cristo Jesus. Como sempre, alguns creem, outros zombam. Contudo, só o fato de Paulo ter tido a oportunidade de pregar numa das cidades mais importantes do mundo antigo e levar a luz de Cristo para um mar de idolatria, isso já é uma conquista muito importante. Paulo pregou numa das maiores e mais importantes cidades daquela época. Isso só por si só já é uma conquista notável. E partindo de Atenas, né, Paulo viaja cerca de 85 quilômetros até a capital da região da Acaia, a cidade de Corinto, né? Essa era uma cidade que era riquíssima, como eu falei, Corinto já tinha superado Atenas em prosperidade, né, em poder político, por aí vai. Então Corinto era uma cidade riquíssima porque ela fazia parte de uma importante rota comercial. Corinto era a conexão daqueles que viajavam do mar Egeu para o mar Jônico, né? Havia um pedaço de terra estreito que separava esses dois mares, então o pessoal que vinha do mar Egeu cruzava por terra mesmo, passava os navios por terra para o outro lado do mar Jônico. Mais para frente, ali no século XIX, foi feito um canal, né, e aí eles navegavam pela água mesmo. A leste ficava o porto de Cencreia, que é mencionado também na escritura, e a oeste ficava o porto de Lequeu. Os Jogos Istmicos de Corinto, eles só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos de Atenas, né? A cidade de Corinto possuía uma economia muito forte, tinha uma atividade esportiva invejável no mundo grego e também tinha uma intensa programação religiosa. Na parte alta da cidade ficava o templo de Afrodite, que era a deusa do amor, da beleza e da sexualidade, né? A deusa greco-romana do amor, da beleza e da sexualidade. Ali naquele templo, mais de 1000 prostitutas sacerdotais exerciam a sua atividade religiosa, realizando atos de libertinagem sexual, como forma de culto à deusa, né? E à noite, essas mesmas prostitutas sacerdotais desciam do templo para o cais e aí a cidade se tornava um lugar de imoralidade a céu aberto. Então, em resumo, a cidade de Corinto vivia sobre um forte pensamento materialista, né? Por conta da potente atividade econômica, e o culto a Afrodite alimentava um estilo de vida obsceno em Corinto. E é nessa cidade tranquila que o apóstolo Paulo chega para trazer o evangelho. Ao chegar na cidade, Paulo conhece um homem chamado Áquila e sua esposa Priscila, né? E o autor de Atos menciona que esse casal, Priscila e Áquila, eles tinham chegado recentemente de Roma por conta do decreto do imperador Cláudio. E que decreto foi esse? No ano 49 depois de Cristo, um ano antes de Paulo chegar em Corinto, o imperador Cláudio ele havia decretado que todos os judeus fossem expulsos de Roma. E o motivo para isso é que os judeus estavam transtornando a cidade por conta de um certo Cristo, né? Como eu falei anteriormente, o Império Romano ele pouco se envolvia, pouco se importava nas questões religiosas dos judeus com os cristãos, né? Ele sempre tratava esse assunto como uma questão interna que deveria ser resolvida entre eles, assim. Para o romano, judeu e cristão era toda a mesma coisa, né? Eles eram uma seita que um saiu do outro, então, vocês se resolvem aí, nós, Roma, não vamos nos meter com isso. Ou seja, é possível que em Roma os embates entre judeus e cristãos tenha chegado a tal ponto em Roma que o imperador decidiu expulsar da cidade. Olha, sai daqui que vocês estão fazendo bagunça na minha cidade. E dentre esses judeus que foram expulsos
de Roma estavam Priscila e Áquila, que haviam retornado para a cidade de Corinto. Esse casal, Priscila e Áquila, eles eram um casal muito importante na vida do ministério do apóstolo Paulo, né? Priscila e Áquila eram um casal com as mãos, o coração e o lar dedicados à obra de Deus. Eles serviram de grande apoio para o ministério do apóstolo Paulo, inclusive chegando a arriscar a sua vida por eles, as suas vidas por ele, né? Eles chegaram a arriscar a vida deles pelo apóstolo Paulo, como Paulo diz em Romanos 16, do 3 ao 4. E aqui uma coisa interessante, sempre que esse casal é citado por Paulo, o nome de Priscila aparece primeiro, né? O que não é algo comum para a época. Então, isso parece indicar que Priscila era mais presente, era mais importante na vida da igreja do que seu marido Áquila. Mas os dois foram uma bênção para o ministério do apóstolo Paulo. Nesse ponto da viagem, a situação financeira de Paulo impediu que ele, pelo menos num primeiro momento, né, impediu que ele se dedicasse à pregação do evangelho em tempo integral. Mais tarde, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, quando Paulo está defendendo o seu apostolado, Paulo afirma que ele passou uma certa necessidade enquanto ele esteve entre os coríntios, né? Mas ele procurou não ser pesado para ninguém. Então, para se sustentar, Paulo morou com Priscila e Áquila, né, e trabalhou junto de Áquila porque eles tinham a mesma profissão. Eles eram fabricantes de tendas, assim como Paulo também trabalhou fabricando tendas em Tessalônica. O termo utilizado para fabricante de tendas também pode ser traduzido como alguém que trabalha com couro, fazendo artigos de couro em geral. Então, é somente quando Silas e Timóteo, que estavam lá na Macedônia, lembra? Estavam lá em Tessalônica, Filipos, quando eles chegam da Macedônia em Corinto, trazendo uma ajuda financeira das outras igrejas, né, da Macedônia, Filipos e Tessalônica, somente quando isso acontece é que Paulo consegue aí sim se dedicar integralmente à pregação do evangelho na cidade de Corinto. E como de costume, Paulo ele manteve o seu método, digamos assim, de pregação do evangelho nas suas missões. Então, primeiro ele sempre falava nas sinagogas, procurando provar para os judeus que Jesus era o Salvador, aguardado desde o Antigo Testamento. E em caso de rejeição por parte dos judeus, né, como a gente viu que aconteceu em várias cidades, Paulo ele deixava a sinagoga, né, e buscava transmitir o evangelho da salvação para os gentios. E aqui em Corinto não foi diferente, né? Em Corinto, que era uma cidade com tantas culturas diferentes, onde todo tipo de ideia era aceito, né? A mensagem de um Salvador crucificado causava escândalo aos judeus e era vista como loucura para os gentios, né? A mensagem de um Salvador crucificado causava muito impacto naquela época. Primeiro que os judeus achavam que quem morria pendurado num madeiro, né, era símbolo de maldição. E segundo que no mundo romano a crucificação era o pior tipo de condenação. Então, você trazer a mensagem de um Salvador pendurado numa cruz causava escândalo para os judeus, né? Como é que pode um negócio desse? Não, né? E era loucura para os gentios. Mas para aqueles que estavam sendo salvos, era o poder de Deus. Então, Paulo recebeu tanta resistência ali em Corinto, foi tão difícil pregar o evangelho naquela cidade, que ele chegou a lançar maldições e a sacudir a roupa, sacudir o pó da roupa, né? Isso está em Atos 18:6. E esse ato de sacudir a roupa era um gesto de julgamento, que significava, olha, você teve a sua chance, a sua oportunidade e você desperdiçou. Ainda aqui nesse verso 6 do capítulo 18 de Atos, Paulo faz uma alusão, faz uma referência a Ezequiel 33, do 1 ao 5, que eu vou ler agora para você. Ezequiel 33, do 1 ao 5 diz o seguinte: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: Quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência,
e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Então Paulo diz o seguinte: caiam o seu próprio sangue pela sua cabeça, porque eu estou aqui anunciando, estou tocando a trombeta, estou anunciando a salvação, mas você não está dando ouvidos. Então no dia que vier a espada e você morrer pela espada, o seu sangue vai cair sobre a sua própria cabeça, você vai ser culpado da sua própria morte, porque você teve a oportunidade, você ouviu a trombeta, mas você não deu atenção. Então agora eu estou livre, né? O sentinela, aquele que toca a trombeta, está livre, porque ele fez a parte dele, ele tocou a trombeta, mas houve alguém que não quis ouvir. E é isso que Paulo está dizendo para aqueles que habitam em Corinto, né? Eu estou anunciando a salvação, estou prevenindo vocês, mas vocês não quiseram ouvir, então caiam o seu sangue sobre a sua própria cabeça. Então, como a gente pode ver, Paulo ele passou momentos difíceis em Corinto, muito difíceis. E ele foi encorajado pelo próprio Deus. Em uma visão, Deus aparece para Paulo e diz o seguinte: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Então, apesar dos dias maus, o Senhor ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Deus encorajou Paulo, reafirmando que ele estava ali presente com ele. Deus estava com Paulo naquela missão, Deus estava com Paulo naquela cidade difícil, né? Portanto, a sua segurança estava garantida. Paulo sofreu tanto, já foi preso, já foi açoitado, mas a sua segurança estava garantida ali em Corinto, né? E Paulo não deveria se calar, porque muitas pessoas ainda seriam alcançadas em Corinto. E dessa forma, Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e meio. A igreja de Corinto foi uma igreja que era abençoadíssima em dons, mas que era difícil na contribuição. Eles eram muito fervorosos, mas eles pegavam os próprios irmãos e jogavam nos tribunais públicos, trazendo vergonha pública para a igreja, né? Enfim, era uma igreja que Paulo amou muito. Foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, mas foi a igreja que ele mais amou. E ele ficou ali nessa primeira estadia, né? Nesse primeiro momento, ele ficou 1 ano e meio em Corinto. E em Corinto, nesse primeiro momento, nessa primeira estadia, que aconteceu ali por volta do ano 50, 51, Paulo escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. Ele escreveu de Corinto as 2 cartas à igreja de Tessalônica que ele plantou nessa mesma cidade, nessa mesma viagem, perdão. Então, o conteúdo parecido das 2 cartas indica que elas foram escritas num período de tempo próximo. Então, agora que você sabe em que momento da viagem Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, agora que você sabe como que surgiu a igreja de Tessalônica, eu sugiro que você vá ler a carta aos Tessalonicenses, porque você vai ter uma outra visão, você vai entender melhor o que Paulo está dizendo ali naquelas 2 cartas aos Tessalonicenses. Então, depois de 18 meses de ministério em Corinto, Paulo entendeu que era da vontade de Deus que ele deixasse a cidade e voltasse para sua igreja natal, né, em Antioquia. Seus amigos Priscila e Áquila o acompanharam até Éfeso, né, e eles ficaram em Éfeso e Paulo partiu de Éfeso para Cesareia. Ele não ficou muito tempo em Éfeso, mas ele prometeu que se fosse da vontade do Senhor, ele voltaria para a cidade e ficaria mais tempo com aqueles irmãos, né? De Éfeso, Paulo foi até Cesareia. De Cesareia, Paulo subiu até Jerusalém para saudar os irmãos. E aqui só uma curiosidade, os autores bíblicos sempre utilizam a expressão subir para Jerusalém, porque a cidade está localizada numa região montanhosa, né? A 754 metros acima do nível do mar. Por isso até mesmo que no Salmo 125, o salmista diz: como os montes estão ao redor de Sião, assim o Senhor está ao redor daqueles que o temem. Uma coisa assim. Então, Jerusalém fica numa cidade, numa região montanhosa, numa região alta. Por isso que sempre dizem, os apóstolos subiram até Jerusalém, porque eles estavam literalmente subindo o morro, né? Em seguida, depois de Jerusalém, Paulo retornou a Antioquia
e relatou à sua igreja de origem, à sua igreja natal, tudo o que Deus havia feito durante os 2 anos que durou, né, essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E por hoje era isso, eu espero que assim como eu você tenha aprendido bastante. Essa foi a terceira parte da nossa aula sobre o apóstolo Paulo. Na próxima aula nós vamos falar sobre a terceira viagem do apóstolo Paulo e possivelmente também a sua viagem até Roma, onde ele foi preso pela primeira vez. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos na próxima aula e até lá, fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor os acompanhe.